Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso Polêmica Espírita de número 50. Então, realmente é uma data para se comemorar. Nós que começamos aí lá atrás, em 2022, né? E já chegamos aqui ao nosso 50º programa. E, como sempre, acompanhados aqui do nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Ademar. Boa noite, Cláudio, Ari, Dinaldo, Shirley, Vladimir. Hoje a expectativa é grande, né? Porque esse é um assunto que eu sempre ouvi falar, mas nunca tive coragem de pesquisar. Entendeu? Então, não sei nada. Esse realmente eu não sei nada. Então, me causou uma expectativa muito grande, tá? Então, vamos deixar aí o Ademar passar toda a sabedoria dele para nós, né, Arthur? Sem dúvida, é um tema bastante interessante. A mim sempre realmente interessou. Já andei tecendo alguns estudos, fazendo bastantes comentários sobre isso, inclusive na forma de livros, meio que mesmo que en passant. Temos ainda, né, um grande amigo espírita que é versado em astronomia, também tem um estudo muito interessante, inclusive na internet, onde ele abriu um blog chamado Os Exilados Não São da Capela. E hoje nós trouxemos Ademar Faria Júnior, do Espírito Santo, para falar do tema Os Exilados da Capela, mito ou realidade? Boa noite, Ademar. Muito bem, boa noite, querido companheiro Arthur, companheiro Paulo Neto, demais companheiros aí que estão nos acompanhando, né, através da Rede Amigo Espírita TV e outros canais que porventura estejam também conectados nesse momento. Agradeço muito aí, viu, a oportunidade de estarmos aí confraternizando com vocês, ok? E peço, inclusive, aí minhas desculpas por conta aqui do problema técnico, né, que nós tivemos com o nosso computador, e aí eu estou fazendo a transmissão via celular, né, para que nós possamos aí dar cabo aí do nosso compromisso essa noite, né? Estamos tentando aí enviar para vocês aí os slides para que nós possamos acompanhar através deles, mas mesmo assim nós vamos desenvolvendo o tema, ok? Maravilha, Ademar. Então, né, dando aí boa noite àqueles que já estão se achegando aqui à nossa live, aqui na Rede Amigo Espírita, a Rai TV. Realmente nós temos aí outros canais, a Rai TV Internacional, enfim, vários outros canais transmitindo e retransmitindo essa nossa importante live de hoje. Nós que já trouxemos aí uma série de assuntos bastante polêmicos e, mais uma vez, aí um assunto realmente que realmente tem tirado sono, às vezes, algumas pessoas que, como eu e alguns outros, né, parece encontrar alguns problemas em toda essa tese aí de capela. Então, passando aqui a palavra para o Ademar, que fará, então, esse nosso importante estudo da noite de hoje. Maravilha, Arthur, muito obrigado, querido. Bom, vamos lá. Eu preciso fazer umas considerações iniciais, tá? Para que nós possamos situar a nossa pesquisa, ok? De uma forma que as pessoas elas consigam, né, analisar a nossa proposta de estudo, e eu preciso que as pessoas fiquem desarmadas, né? É necessário que nós fiquemos desarmados, ainda mais por se tratar de um tema tão polêmico, certo? Porque quando nós preparamos essa pesquisa, Arthur e Paulo, nós não imaginávamos que nós iríamos enfrentar tantos óbices, tantos obstáculos dentro do movimento espírita, tá? Em relação ao estudo e à pesquisa que nós empreendemos, certo? Primeiro porque a gente tem um problema dentro do movimento espírita, né? Que é o seguinte, cara, as pessoas não comportam, elas não aceitam a crítica literária, certo? Dentro do movimento. Não pode criticar, não pode fazer nenhuma observação
de certo ou de errado em relação às obras espíritas mediúnicas, principalmente, né? Quando é um espírito que dita uma mensagem, então, uma obra, um livro, enfim, parece que é um Deus, sabe, que está transferindo aquela informação. Ao ponto de que, se você falar qualquer coisa a respeito daquilo, pronto. Aí o pessoal endoida, eles começam a achar que você está criticando o médium, que você está falando mal do médium, que você não é espírita, que você é um detrator da doutrina. Então, vira, assim, uma confusão que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E eu preparei esse tema, eu confesso a vocês, sabe, com pureza d'alma, assim, com a intenção de oferecer um subsídio para que as pessoas compreendessem melhor essa temática. Mas, assim, os comentários, né, da minha palestra, a primeira que eu fiz aqui na cidade de Colatina, né, na Sociedade de Estudos Espíritas de Colatina, foi a primeira vez que eu apresentei essa palestra lá, esse estudo lá, e eles transmitem através de vários canais e tal. Rapaz, eles só não me chamaram de arroz doce lá nos comentários porque não deu tempo. Eu fiquei assim, falei, nossa, rapaz, o pessoal, por quê? Porque o pessoal, quando você faz uma análise, né, criteriosa de um assunto que foi trazido por um espírito, né, através de um médium famoso, e você faz uma análise daquilo, as pessoas não aceitam, elas não concordam que você faça nenhuma observação em cima daquele assunto, porque existe meio que um endeusamento do espírito, o endeusamento do médium. Eu acho que é meio que, assim, uma questão meio igrejista que existe ainda, sabe? Um igrejismo, assim, que ainda está um pouco arraigado dentro do movimento. E aí você acaba enfrentando esse tipo de dificuldade, né? Então, essa é uma questão inicial. Eu preciso pedir aos companheiros, né, que estejam nos acompanhando, que fiquem desarmados, né? Esvaziem a mente em relação às questões que já ouviram falar de capela e tal, e vamos iniciar um estudo, e se a pessoa não concordar, perfeito, não é nenhum problema, ninguém está querendo impor absolutamente nada. Estamos apenas mostrando uma percepção de um novo caminho de análise desse tema, que é um tema muito delicado, e um tema muito difundido, né, dentro das casas espíritas, né? É muito comum você ouvir, né, um palestrante comentando, assim, sobre capela dentro, às vezes, de uma outra palestra, dentro de um outro estudo, mas dá aquela passada rápida, né? E fica por isso, muitas vezes, tá certo? Então, é necessário, assim, que a gente avalie isso daí bem, né? Porque a pesquisa espírita, ela é importantíssima, né? E o programa de vocês, que faz a parte da polêmica, ele é importantíssimo ainda mais, porque ele apresenta exatamente essas questõezinhas, como disse o companheiro Paulo aí anteriormente, questões que, por exemplo, capela, que ele gostaria muito, né, de pesquisar, de estudar, mas ainda não o fez. E aí, num programa igual de vocês, de polêmica, a gente traz à baila essa questão, e ótimo, vamos amadurecer juntos essa proposta, né? Então, pessoal, seguinte, quando a gente ouve falar assim, os exilados de capela, o que eu percebi a priori? Eu percebi que as pessoas, quando falam isso, nas casas espíritas, nas palestras e tal, elas imaginam que os exilados de capela vieram de um mundo, e esse mundo se chama capela, né? Porque eles falam assim, exilados de capela, então dá a entender que são espíritos que vieram de um mundo chamado capela. Aí muitos dão o nome, inclusive, de capelinos, né? Os capelinos e tal, aquela coisa toda, tal, essa coisa toda, né? Tá. Então, a primeira coisa a se levar em consideração na pesquisa é que capela ele não é um mundo, né? Capela não é um planeta, não é um orbe, né? A capela é um sistema que, por incrível que possa parecer, as pessoas às vezes não sabem, não é um sistema solar composto por um sol, igual nós temos o nosso sistema solar aqui.
ele é composto por 4 sóis. São 4 sóis. E esses sóis são duplos. É uma dupla muito grande de Sol, né, de sóis, 2 sóis, e a uma distância considerável, outros 2 sóis de massa menor. Eu tenho os slides, né? Nós estamos tentando enviar aí para vocês, que aí o pessoal vai poder acompanhar melhor. Mas aí o que acontece? O que acontece é que, primeiro, o grande erro já começa aí. As pessoas imaginam que Capela é um mundo, e os capelinos vieram desse mundo, né? Então a gente já começa desmistificando essa ideia. Capela não é um mundo, Capela não é um planeta. Capela é um sistema formado por 4 sóis. E eles trabalham, eles orbitam em duplas. São 2 sóis, com a massa 12 vezes maior do que o nosso Sol, e outro par com a massa um pouco menor. Então, nós já temos aí, em termos de astronomia, de astrofísica, uma outra consideração. Porque, olha, um sistema formado por 4 sóis, né, um sistema binário, de dupla, e cada dupla aí, né, nós temos aí 2 sóis, já muda muito a questão da força gravitacional nessa região, ok? Então, esse é um ponto. Então, por isso que não são exilados de Capela. A frase correta é exatamente exilados da Capela, quer dizer, de um sistema, né, de uma estrutura, e não de um mundo, e não de um planeta. Aí, quando a gente já apresentou essa ideia, pronto, aí já deu um nó na cabeça do pessoal, porque, poxa, então, não é um planeta, né, Capela? Os capelinos não vieram de um planeta, igual a gente vê aí nas obras e tal. Não, aí já começa a mudar a questão. Então, o que acontece, pessoal? O Emmanuel, que apresentou, né, há mais de 60 anos atrás, no livro A Caminho da Luz, um livro fantástico, um livro muito, muito bom, ele traz a informação sobre Capela, ok? Então, ele apresenta num texto, tá? Eu até tenho o slide, nós estamos tentando enviar aí para poder, né, para poder passar. Ele fala que um mundo que guarda a semelhança com o nosso planeta, um mundo que guarda a semelhança com o nosso planeta, passou por um processo de evolução espiritual, ok? Muito parecido com as lutas que vocês estão enfrentando aí no final do século XX, papapá. Então, o que nós temos que observar? O Emmanuel, ele faz referência aí a um mundo, né, num sistema de Capela, a um mundo que guarda semelhanças com o planeta Terra. Que guarda semelhanças com o planeta. São falas do Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Bom, então, primeira questão que nós temos que considerar, que é uma que eu já sei que as pessoas que estão nos ouvindo já vão estar falando aí. Peraí, o Ademar está falando lá que tem 2 sóis aqui, 2 sóis lá, então são 4 sóis, e há um problema em relação à lei da gravitação universal, em se ter um mundo aí e tal, por conta da gravidade e tal. Aí as pessoas já partem para a segunda opção. Mas e se for um mundo espiritual? Um mundo de matéria quintessenciada? Gente, mas veja, o Emmanuel não fala isso. Ele fala um mundo que guarda semelhanças com o planeta Terra. Bom, para ser semelhante ao planeta Terra, ele tem que ter estrutura física. Ele tem que ser um planeta com estrutura material, densa, né, com características atmosféricas parecidas e tudo mais. Ele estabelece essa semelhança. Então, não tem nada a ver mundo espiritual. Mundo espiritual é outra coisa. O mundo espiritual não está sujeito à lei de gravitação universal, não está sujeito às leis da física que nós conhecemos, é uma outra coisa, uma outra realidade. Então, ele não fala disso, ele fala de um mundo que guarda semelhanças com o nosso planeta. E que, ao passar por um processo de evolução, aqueles espíritos recalcitrantes, aqueles espíritos que não acompanharam o processo de evolução
desse mundo teriam sido, né, deslocados para um outro mundo. E esse outro mundo receberia, então, esses espíritos que tinham uma certa evolução intelectual e tal, conhecimentos e tudo mais, mas estavam moralmente sem condições de habitar esse mundo de origem deles, porque esse mundo evoluiu e eles não acompanharam essa evolução moral. Então, eles tinham grande conhecimento, tal, essa coisa toda, mas eles pecavam no aspecto da moralidade e tal. Então, foram deslocados para outro orbe. Esse orbe seria um orbe mais atrasado evolutivamente, e eles, então, contribuiriam para a evolução desse orbe onde eles iriam aportar. Essa é a ideia geral da proposta apresentada pelo Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, certo? Então, olha só, vamos lá. O sistema capela, a capela, o sol capela, que ele é inclusive ele é visível a olho nu. Se você for, por exemplo, ali na região do Himalaia, no Tibete, ali, né, na fronteira da China com o Nepal, você consegue visualizar o sistema de capela. E a capela, né, capela é a estrela alfa da constelação, ou seja, é a estrela mais brilhante. Toda constelação tem uma estrela alfa, né, que é a que brilha mais. E a capela, porque são 4 sóis que compõem ela, brilha muito, e ela é visível a olho nu. Então, você consegue ver, né, capela, né, numa região, por exemplo, igual lá no Himalaia, no Tibete, tem uma visão bem definida da constelação, que é a constelação de Cocheiro, né? E essa constelação de Cocheiro, ela tem ali a estrela capela, que, na verdade, é um sistema constituído por 4 sóis. Ok? Ok, então, essa estrutura de 4 sóis, tá? Eu vou falar para vocês, cientificamente, né, tecnicamente, pessoal, o que nós temos até agora, tá? Se amanhã, a ciência, né, trouxer novidades, nós vamos abraçar as informações da ciência. Não é isso que está lá em A Gênese, de Kardec, não é? E é isso que dá a ideia progressista da doutrina, não é isso mesmo? Pois bem, então o que a gente vai fazer? Nós estamos trazendo uma informação científica, técnica até o momento. Se tiver amanhã novidades e desfizer aquilo que eu estou fazendo agora, ótimo, nós vamos ficar com as conclusões da ciência, ok? E o que nos diz a ciência hoje? Hoje, não foi descoberto até hoje nenhum planeta no sistema de Capela, ok? No sistema de Capela não foi descoberto nenhum mundo, nenhum orbe, nenhum planeta. E há, inclusive, a dificuldade de existir um mundo. Olha bem, volto a dizer, é aí que o pessoal depois começa a me massacrar. A dificuldade de se ter um mundo semelhante à Terra, semelhante às condições da Terra, tá? Segundo, né, a astrofísica, é muito improvável que exista no sistema de Capela, por conta de nós termos 4 sóis. Isso cria uma condição gravitacional muito complexa, né, o que dificulta, certo, a formação, a existência de um mundo material, volto a dizer, semelhante, né, ao planeta Terra, conforme o Espírito Emmanuel falou, ok? Me dá um feedback aí, Arthur e Paulo, você está chegando bem, está ouvindo bem, você está muito rápido? Perfeito, está perfeito. Perfeito. Tá legal. Tá, então tranquilo. Agora é o seguinte, vamos lá. A minha esposa está tentando enviar ali, tá? Os slides. Sim. Ela falou que já conseguiu copiar e acho que vai dar para chegar aí para vocês daqui a pouco. Vamos lá. É o seguinte. Continuando, então. Essa não descoberta até o momento de um mundo no sistema de Capela cria aí uma questão com a informação dada pelo Espírito Emmanuel. Quando eu li isso e quando eu pesquisei, eu falei,
caramba, o que aconteceu aqui? Então, a minha pesquisa, Arthur e Paulo, ela tem por objetivo ajudar a informação trazida pelo Espírito Emmanuel. E as pessoas entenderam diferente, acharam que eu estou criticando o Emmanuel, dizendo que o Emmanuel errou, que o Chico Xavier... Não, nada disso. Agora, eu tenho a consciência de que o Emmanuel, o André Luiz, Bezerra de Menezes, qualquer espírito, né, que já transmitiu informação através de qualquer médium, são espíritos. Eu tenho isso tranquilo, eu não endeuso o espírito. E sei que eles não sabem tudo, certo? Sei que eles podem se equivocar também. Se você pegar, por exemplo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, do Humberto de Campos, o Humberto de Campos nunca falou lá que os chineses estiveram aqui na costa brasileira muito antes, 400 anos antes que os europeus. Ele não fala. Mas hoje, se você pegar o livro O Ano em que os Chineses Descobriram o Mundo, vocês vão ver lá, através de pesquisa e de documentação, que eles passaram aqui no nosso continente, aqui na costa brasileira, muito antes dos europeus. Aí a pergunta, por que ele não falou? Pode ser que ele não sabia. Afinal de contas, ele é um espírito, ele não é Deus, ele não sabe de tudo. Ele não tinha essa informação. Entendeu? Então, quando a gente fala isso, é um problema dentro do movimento espírita, as pessoas não aceitam, porque elas acham que os espíritos sabem tudo. Não, eles não sabem tudo, eles podem se equivocar também. Vocês querem ver uma coisa? Vocês que são da área de comunicação, não tem aquele vídeo famoso aí do YouTube, o Data Limit? Vocês já viram, né? O Data Limit, não sei quantos milhões de visualizações. Cadê a veracidade daquelas informações? Tá tudo furado. E olha que médiuns famosos. Então, aí você não pode falar. Por quê? Porque apareceu lá o Divaldo, a mensagem foi o Emmanuel que deu. Mas, olha só, já se passaram mais de 3 anos da data limite, né, e que prometeu, entendeu, que ia ter a visita, né, de outros seres, trazendo cura para as doenças, né, que reinaria a paz entre os povos, que isso e que aquilo. Pelo contrário, nós estamos mergulhados numa guerra aí, com a possibilidade de se tornar uma guerra mundial, né, se não tomar cuidado, entendeu? Sim. Nós estamos com conflitos em vários países, aí na África agora, né? Um novo conflito que surgiu, não tem nada de vindo seres de outros mundos aí descendo e cumprimentando a gente e trazendo solução para diversos problemas que nós temos. Cadê? Ninguém fala nada, fica todo mundo quietinho. Mas se você falar, Nossa Senhora da Penha, dá o maior BO, porque o pessoal acha que você está criticando e não pode criticar o Emmanuel. Ademar, esclarece aí para o nosso público se nós conversamos sobre esses assuntos antes. Não, eu tô falando isso aqui agora. Não. Quem nos conhece sabe que nós temos ideias. O que você está falando aí parece até que foi combinado, porque eu e o Paulo, quem nos conhece mais de perto, sabe desse nosso posicionamento, e você está falando ipsis literis exatamente o que geralmente sai da nossa boca, né? Então, só para mostrar que aqui não tem nada combinado e que as pessoas estão vendo as mesmas coisas que estão na cara. E eu, inclusive, assim, fico feliz quando eu encontro um meio onde a gente pode falar essas coisas, entendeu? Porque, por exemplo, aqui no Espírito Santo, eu sempre viajei muito o estado fazendo palestras, já fui para o exterior participar de congressos espíritas, na Europa, Portugal, Espanha, já fiz, tem os livros, né, editados, tal, essa coisa toda. Muitas casas aqui no Espírito Santo proibiram a minha presença em palestra, entendeu? Ao ponto do presidente chegar para mim e falar assim, deixa eu te falar, a gente gosta da sua palestra, mas a gente queria que você falasse assim, de amor, de caridade, de perdão, sabe, de Jesus. E eu falei, tá, tudo bem, mas a gente tem como levar essas informações que você quer dentro de pesquisas, de estudo e tal. Não, mas assim não dá, porque o pessoal depois fica perguntando essas coisas que você fala e tal.
Falei, então tá bom, sem problema, então. Você tá entendendo? Porque, né, o pessoal quer ouvir a aguinha com açúcar, essas coisinhas assim, e ninguém quer se aprofundar no negócio. Entendeu? Então, mais um que joga no nosso time. Oh, sim, com certeza. cara, e eu não abro mão, cara, porque eu, inclusive, aqui tem o Virgílio, da Sociedade Espírita de Colatina, né, que é o que eu faço palestra, e ele publica aí, essa coisa toda. Quando ele me convida, ele fala assim, ó, o microfone é seu, tá? Fique à vontade. Porque é o seguinte, o Arthur e Paulo, nós não estamos falando bobagens, entendeu? Tudo que a gente fala é fruto de muito estudo e muita pesquisa. A gente não está inventando uma coisa e tal, entendeu? E pelo contrário, a gente ainda corre o risco, né, de tomar pancada, entendeu? Das pessoas alijarem a gente do movimento, né? E tal, falar que a gente está até fascinado ou perturbado ou qualquer coisa, entendeu? Desse jeito, né? Mas, afinal de contas, a gente não está na doutrina espírita para fugir desse atavismo religioso, né, que nos manietou durante séculos, né, das religiões que botam uma viseira na gente e faz a gente só caminhar naquele sentido. Eu estou na doutrina espírita para ampliar a consciência. Se não for para ampliar a consciência, eu fico aí em outra dessas daí, entendeu? Que o pessoal segue ali, né, o que determina e pronto. Então, a gente tem essa livre condição, né, de avaliar, de pensar essa coisa toda. Mas, pessoal, não foi nada combinado. De maneira alguma. Estou falando aí para o pessoal, né? Entendeu? O Arthur, quando entrou em contato comigo, ele falou, Demar, a gente queria esse estudo de capela, né, por conta da gente achar interessante e tal. Eu falei, vamos lá, vamos nesse então, que a gente vai, né? Bom, então, a minha senhora, deixa, eu posso só entrar no WhatsApp aqui rapidinho para mandar para você o material? Claro. Só um minutinho, peraí, deixa eu te enviar aqui. Peraí, só um picuinho, só para a gente ver aqui. Tranquilo. Meu. No Gmail. O Arthur, todo estudioso cai nessa mesma questão que o Ademar falou, né? Cadê o 2019? Cadê? Sim. Então, a gente não fica aceitando as coisas porque A ou B falou e falou. E daí? Né? Inclusive, aqui no Polêmica Espírita, nós já tivemos o estudo Não Será em 2057, onde nós também já falamos sobre essa questão. Ah, entendi. Legal. Vocês estão sem a minha imagem um minutinho que a gente está acessando aqui para te enviar, tá? Tranquilo, pode ficar tranquilo então, aí. Então, e aí, eu costumo dizer, Arthur e Paulo, que assim, por exemplo, se você falar uma coisa hoje como encarnado, certo? E amanhã ou depois você desencarnar e você, através de um médium, falar a mesma coisa, você, como encarnado, foi criticado, sabe? Ninguém concordou e não sei o que e tal. Agora, como espírito, vai todo mundo achar, olha que maravilha, né? A mensagem que o espírito deu, né? Porque o pessoal tem isso, o que vem dos espíritos, eles aceitam, assim, cegamente, né? E aí, e quando é a gente encarnado... Opa, tivemos um probleminha aí do som aí do nosso Ademar. Mas o que ele está falando realmente é algo muito acertado, né, Paulo? Como você bem falou aí, quem pesquisa acaba chegando às mesmas conclusões e a gente nunca teve contato direto com o Ademar, nós soubemos desse estudo dele pela internet, ele mora no Espírito Santo, né, e realmente vem concordar com tudo aquilo que nós já expusemos, inclusive, aqui mesmo no Polêmica Espírita. O Ademar retomou aí o contato dele. Sim. Voltei. Eu mandei para o seu WhatsApp aí os slides. Mandei aqui agora. Tá? Veja aí. Então, vamos lá. Continuando aí, então. Então, o Emmanuel, quando eu fiz essa pesquisa, eu falei assim, caramba, vamos alinhar essas informações aqui para poder ficar tudo certo. Então, o que acontece? O sistema Capela, né, que está na constelação de Cocheiro, Capela era chamada também de Auriga, né? Auriga. Ele é conhecido desde a mais remota antiguidade, tá? Nós vamos ver no slide aí que há referências ainda da época da mitologia grega em relação a esse sistema, o sistema de Capela, ok? Então, assim, o conhecimento desse sistema é antiguíssimo,
Antiguíssimo. Os estudiosos, cartas astronômicas da antiguidade já citavam Capela e tudo mais, ok? Então, o que acontece? Acontece que não foi descoberto nenhum sistema planetário em Capela, mas, olha que interessante, na constelação de Cocheiro, tá, na qual Capela está inserida, ok? Foi descoberto um planeta. Esse planeta, ele nem tem nome, mas ele tem um código astronômico. Se o slide projetar, vocês vão ver o código astronômico dele. É um código de identificação que os astrônomos usam quando descobrem um novo planeta. Mas ele não tem nome. Agora, imaginem, se o Emmanuel, ele, para fazer referência à vinda desses espíritos para o planeta Terra, ele usasse como referência um mundo que ninguém, até hoje, não tem o nome dele. Né? Ele não teria como referenciar. Então, no nosso entendimento, tá aí. Você, quem é que consegue passar? Você ou Arthur? Eu consigo, aham. Você consegue? Vai dando uma adiantadinha aí que a gente vai chegar no ponto que eu estou falando. Sim. Vai lá. Ó, vai mais. Vamos ver se vai abrir. Tem alguns em branco. Eu acho que é porque a imagem, né? Pode carregar. É porque não carregou. Volta um, por gentileza. Volta um. Esse é o 9º, 8º. Aí, deixa. Vamos nesse aqui. Olha só o que eu estava falando até há pouco. Ó. Na mitologia grega, esta constelação, tem o desenho dela aí no fundo, representava Melissa e Amalteia, filhas do rei de Creta, que teriam amamentado o pequeno Zeus com leite de cabra. Por isso que ela é chamada de constelação de cabra, constelação de cocheiro. O nome vem aí dessa mitologia. Né? É por isso que as cartografias celestes medievais representam Auriga, né, que é a constelação, como um jovem com uma cabritinha nos ombros e 2 crianças em seu braço esquerdo, que é o próximo slide. Tenta aí, Arthur, para você ver se vai. Veja lá. Ele está em branco. Ele não carregou. Mas é o desenho de Auriga, com um jovem, tá, com uma cabritinhazinha no braço, que faz o desenho. O que nós estamos querendo mostrar com isso? Que a constelação, ela é conhecida desde a mais remota antiguidade. Então, ela poderia servir de referência para o Emmanuel se ele quisesse usá-la para dizer, olha, dessa região aí, né, de um mundo aí, saíram lá os espíritos que vieram, que foram degradados aqui para o planeta Terra. Mas olha só que interessante. A estrela Capela, está todo mundo vendo esse slide, né, Arthur? Esse aí, né? Ó, a estrela Capela, tá lá. Olha o código astronômico dela, HD 33463. Até o momento, não foi detectada a presença de planetas nesse sistema. Ok? Eu estou falando aqui, aí vem a galera, vai dizer assim, ai, Ademar, mas e se for um mundo espiritual? Gente, mundo espiritual pode ter. Nós estamos falando, isso aí é o que mais deu de comentário no pessoal lá, na minha palestra inicial. Eu estou falando, igual o Emmanuel falou, um planeta que guarda semelhanças com o planeta Terra, ok? Não tem, até agora não foi detectado lá. Porém, olha só, a estrela HD 49674 foi descoberto um planeta, que é chamado um exoplaneta, né? Todo planeta que está fora do sistema solar é um exoplaneta. No ano de 2002. E ele está a 133 anos-luz da Terra. Então, a luz, né? Ela gastaria 133 anos para chegar nesse planeta, saindo da Terra até esse planeta, ok? Então, veja, esse planeta aí foi descoberto lá, mas não foi em Capela, foi no sistema, na constelação de Cocheiro, ou constelação de Cabra,
mas não lá no sistema Capella. Então, qual foi a nossa conclusão? A nossa conclusão foi que o Emmanuel, ele teria que usar uma referência. E ele usou Capella como referência porque Capella era conhecido, todo mundo sabia de Capella desde a mais remota antiguidade. Como que ele ia usar como referência um planeta que ninguém sabia o nome, nem conhecia nada, não tinha como referenciar isso. É tipo você dar uma indicação de um lugar para a pessoa e falar, ó, fica perto de... Rapaz, fica perto de um negócio lá, mas eu não sei o que é, ninguém sabe o que é. A pessoa falou, mas isso não é uma referência, como é que eu vou achar o lugar? Então, no nosso entendimento, ele deve ter usado Capella como uma referência geral, ok? Mas não necessariamente o mundo do sistema Capella, mas sim da constelação de Cocheiro, onde Capella está inserida. Ficou claro isso? Porque aí evitaria o seguinte, o Arthur e Paulo, você conversando com um astrônomo amigo seu, que não é espírita, e chega para ele e fala, rapaz, você sabia que vieram os exilados lá de um mundo do sistema de Capella? O cara vai olhar para sua cara e vai rir de você. Fala, rapaz, não tem mundo lá nesse sistema de Capella, lá tem 4 sóis, até agora não se descobriu nada, é meio complicado ter mundo lá. Então, eu não quero passar essa vergonha, você também não quer. Então, a gente vai falar a verdade da constelação de Cocheiro, um mundo que foi descoberto em 2002, que nem tem nome, tá? Nós estamos supondo que de lá vieram esses espíritos que Emmanuel fez referência, do sistema de Cocheiro, da constelação de Cocheiro. Porque aí a gente consegue retirar, né, essa possível contradição da informação do Emmanuel. Eu ia pedir você, Arthur, vamos subir os slides lá para o início, para eu pegar a fala do Emmanuel, porque senão o pessoal pode achar assim, o Ademar está inventando essa história aí. Quer ver? Vamos lá. Porque o pessoal já pode ir. Aí. Aqui? Não, o outro. O outro. Próximo. Aí, esse. Olha aí, ó. Em A Caminho da Luz, lê-se. Há muitos milênios, um dos orbes da Capella, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo, né, neste final de civilização. Essa é a fala do Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Tá vendo? Então, um mundo com afinidades com o globo terrestre. Então, um mundo afim, semelhante, é um mundo material, com constituição parecida, né, com estruturas parecidas, até porque estão saindo espíritos de lá para vir para a Terra, e aí tem que ter uma condição, uma semelhança, né, em relação à questão fisiológica e tudo mais, de composição, para que eles possam habitar corpos terrestres, né, para que haja essa compatibilidade, né, de habitar corpos aqui no planeta Terra. Então, está aí a fala do Emmanuel, ok? Isso tem mais de 60 anos já nessa obra, ok? Então, vejam, essa é a situação, tá? Oi, vamos lá. O que está querendo dizer com isso aí? As transições esperadas para o século XX. O que o Emmanuel está querendo dizer com isso? Então, ele estava falando, né, dessas mudanças que estavam acontecendo, né, do século XVIII, XIX, nessa esperada. Vocês lembram como se cogitava muito alterações profundas na civilização, né, com a entrada aí do século XX, né, que seria, então, no século XXI, a modernização, né, uma humanidade mais isso, mais aquilo e tal. Sempre foi muito decantada, né, essa ideia, né, de modificações com a virada do século XX, essa coisa toda. E o Emmanuel, ele faz uma referência, né, a essas mudanças esperadas, né, da mudança do século XIX para o século XX. Essas transformações aí, que eu, sinceramente, foram mínimas. E, tecnologicamente falando, eu concordo, né? Nós tivemos avanço tecnológico. Isso aí, sem dúvida. Igual nós estamos agora, eu estou aqui no norte do Espírito Santo,
né? Estou a quilômetros e quilômetros de vocês e estou conseguindo aqui através de um celular e tudo mais. É um avanço. Agora, em termos de avanços na questão moral, ética, essa coisa, nós não tivemos tanta coisa assim, né? Estamos aí meio rastejando ainda, né? A turma está com dificuldade nesse sentido. Ademar, você falou ainda há pouco sobre essa questão de o que um astrônomo diria sobre essas informações, né? Caso nós encontrássemos um amigo nosso que fosse dessa área e nós passássemos isso para ele. Aconteceu algo muito pior, digamos, do que isso recentemente, quando um confrade nosso, inclusive, que esteve muito presente nesse documentário que você falou, do Data Limite, dizendo que foi até o Congresso Nacional Brasileiro, e ele ainda afirmou que os chamados exilados da capela teriam vindo em discos voadores. Né? Para você ter uma ideia, mais informação, não sei se você sabia disso, que realmente cada vez mais se tem enfeitado isso daí com teses adicionais em cima dessa teoria toda. Pois é, rapaz. Que situação, né? Uhum. Que situação. Os caras, eles... uns negócios mirabolantes, realmente. Mas vamos lá, então, falar um pouquinho da chegada deles? Dá uma adiantadinha aí, por gentileza. Eu já estou com o horário estourado aí já, né? Não, aqui não tem limite de horário. Vamos ver qual é a próxima aí dessa mitologia. É um que está em branco e não carregou. Próximo. Aí nós falamos. Vamos lá. Então tá. Então vamos lá. O que nós conversamos então até agora? Que nós não temos provas científicas de um mundo no sistema Capela. Porém, foi descoberto um mundo na constelação de Cocheiro, no qual Capela está inserido. Ok? Beleza. E para nós, creio que o Emmanuel tem utilizado a Capela como uma referência pelo fato dela ser conhecida desde da antiguidade. Ok. Mas, analisando o livro, a gente chega à seguinte conta, que a época presumida, tá? A época presumida do início da encarnação dos exilados na Terra teria sido há aproximadamente 10 mil anos atrás, no período neolítico. Esse período foi um período caracterizado aí, né, pela questão da metalurgia, né, as primeiras, o domínio sobre os metais, as primeiras ferramentas de metais, armas de metais, essa coisa toda. Então, uma coisa que a gente tem que entender, que esse cara aí que falou do disco voador, por exemplo, é um negócio complexo, porque, veja, primeiro, o pessoal acha que os capelinos, né, o pessoal que veio lá da constelação de Cocheiro, esses espíritos, eles chegaram assim numa turba, né, sei lá, botar aí 10 milhões, vamos botar assim, 10 milhões de espíritos, e chegaram e encarnaram tudo de uma vez assim na Terra. Ninguém nunca parou para pensar que o processo reencarnatório é um negócio assim muito lento, muito programado, né? Ou seja, para os espíritos encarnarem, né, precisaria haver, né, a consumpção carnal, precisaria haver o processo de fecundação, a estruturação fetal, 9 meses, 7 ou 6, enfim, de gestação. Então é um ciclo, né, nesse processo aí que vai se formando para a chegada desses espíritos, né? Então, não é da forma como o pessoal imagina, que eles vieram, aí o outro cara ainda inventou essa história aí do disco voador, chegou lá a galera de disco voador, desceu aqui na Terra, aí tem um corpo aí para mim? Tem, então aqui, você quer como? Eu quero aqui, quero assim, né? Então tem todo o mecanismo do processo de encarnação no mundo, né? É uma coisa que demora uma fase também, certo? Vamos na seguinte aí. Eu estou seguindo agora o raciocínio do Emmanuel, tá? Para a gente poder entender. Então, aproximadamente aí 10 mil anos atrás, eles teriam começado a chegar aqui no nosso mundo. Consegue passar o outro, Arthur? Sim, claro. Vamos lá. Por gentileza, meu querido. Tá, então, eles teriam formado aí 4 grandes raças. Teriam engendrado, teriam produzido modificações, porque já existiam essas raças, então eles foram se mesclando, né? Eles foram surgindo aí nesse processo de reencarnação dentro dessas raças, que seriam aí os hindus, os arianos, os egípcios
e os israelitas, né, que surgiram aí em regiões distintas, né, do nosso planeta. Aí nós temos aí a civilização do Vale do Danúbio, a civilização, né, da região lá do Volga, da Eurásia, a civilização do Vale do Hindu, e aí eles teriam formado essas 4 grandes raças. Não é bem formado, né? Essas raças existiam, porém eles foram se miscuindo aí nessas raças via processo reencarnatório, tá? Para trazer lá seus conhecimentos, trazer lá suas informações e tal, e ajudar aí a galera que estava aqui na Terra a dar uma impulsionada aí no seu mecanismo evolutivo. Vamos para o próximo, Arthur, por gentileza. Então, nós temos aí, vamos falar rapidamente sobre a raça ariana, só para a gente ter uma ideia. Ele seria um povo também chamado de indo-europeu, provavelmente originário da Ásia Central, e por volta de 1800 a.C., eles começaram a migrar para o sul e para o oeste. Assim chegaram à Europa e a territórios que hoje são parte do Afeganistão, norte da Índia e do Irã. Aliás, o nome desse último país, né, Irã, vem de Terra dos Arianos, em persa antigo, né? Porque o Irã é a antiga Pérsia, né? Ok. Vamos ao outro aí, por gentileza, Arthur. Isso aqui é só a título mesmo de curiosidade. A civilização indiana. Por volta de 1500 a.C., os arianos, povo de origem indo-europeia, invadiram o vale do rio Hindu e conseguiram subjugar os marajás, que eram príncipes indianos. A mistura dos drávidas, que eram os antigos habitantes da Índia, com os arianos, deu origem à antiga civilização indiana. Ao longo da sua história, a Índia caracterizou-se pela variedade de religiões praticadas em seu território. O que não é novidade para ninguém, né? Que a Índia lá tem muito misticismo, muitas religiões e coisa e tal. Vamos à próxima, por gentileza, Arthur. Os hebreus. Bom, os hebreus, que é o povo que deu origem aos atuais judeus, né? Tiveram origem na cidade de Ur, na Caldeia, na Mesopotâmia, região entre rios, né, entre o Tigre e o Eufrates. Aquela história bíblica, né, de Ur, da cidade de Ur, né, pai Abraão, recebe uma comunicação espiritual, o espírito diz para ele pegar a esposa, o sobrinho Ló, uns animais que ele ia mostrar a terra prometida, Canaã, né? Eu estou falando espírito porque é a nossa interpretação espírita, né? Mas os nossos outros irmãos de outras escolas falam que foi Deus que apareceu. Eu tenho 2 livros, pessoal, sobre contradições da Bíblia, né? Algumas contradições bíblicas e estudando as contradições bíblicas. Então, eu posso falar sobre isso, assim, por conta dessas pesquisas, porque o que acontece? No Evangelho de João, capítulo 18, está escrito lá que Deus jamais foi visto por alguém, mas o seu Filho unigênito o fez conhecê-lo. Então, toda vez que a gente vê na Bíblia, Deus apareceu, eu vi Deus, não viu Deus, ele não apareceu para ninguém, ele estava vendo um espírito, uma entidade, qualquer coisa, menos a divindade. Aí eles tomavam esse ser, né, como sendo a própria divindade. Aí o Abraão saiu de Ur e peregrinou pelo deserto, passou por aí tudo, caiu lá no Egito. Aí o pessoal, gente, olha, essa história do Egito e dos hebreus, meu Deus do céu, isso é complexo, viu? É complexo porque, vocês não sabem, eu fui ameaçado, inclusive, cara, por uma pessoa que assistiu um vídeo meu falando sobre os hebreus e sobre os egípcios. Ele falou que ia botar a polícia de Israel no meu encalço, por conta de que eu falei que os hebreus não foram escravos no Egito. Ele achou ruim, entendeu? E realmente não foram. O que eu posso fazer se a história hoje mostra que eles não foram? Mas eles estavam no Egito. Eles estavam trabalhando no Egito. Eles bateram no Egito 2 vezes, porque eles passaram fome no deserto. Essa primeira aí foi com Abraão passando fome, porque eles são semitas. O que é um povo semita? É aquele povo nômade. Ele chega no lugar, usa todos os recursos do lugar, acabaram os recursos, eles levantam o acampamento e vão embora, atrás de recursos. Só que eles enfrentaram uma seca tão grande que eles ficaram com fome, bateram as portas do Egito. O Egito acolheu o pai Abraão, Sarai, a mulher dele, tudo, beleza, pode entrar, certo? Só que, para você sobreviver em qualquer lugar do planeta Terra, até hoje é assim, você tem que trabalhar, né?
E aí eles foram trabalhar. Só que eles contam a história de que eles eram escravizados. Eles não eram escravizados. Eles podiam sair do Egito a hora que eles quisessem. Só que o Egito era o país mais avançado e mais evoluído da época. E não tinha cerca elétrica lá, não tinha muro. Era só sair e ir embora, não tinha problema nenhum com isso. Mas eles quiseram ficar lá porque eles tinham até sistema de esgoto, o Egito tinha, para termos ideia, então eles não queriam. Se as pessoas duvidarem disso, pega o livro de Êxodo, o segundo livro atribuído a Moisés, que Moisés não escreveu nada. Moisés nunca escreveu nada. Quem escreveu foi Esdras, um escriba, logo depois que eles saíram do cativeiro da Babilônia. Moisés nunca escreveu o Pentateuco, foi Esdras que escreveu. Aí ele escreve lá, o povo desesperado com Moisés no deserto, passando fome, e eles falando, poxa, Moisés, por que você tirou a gente lá do Egito? A gente tinha fartura de alimento, tinha frutas, tinha vegetais, tinha peixe, tinha carne, tinha tudo, né? E aí eles bravam com ele. Né? Mas por que o Moisés fez isso? Porque o Moisés queria ser líder do povo. Só que lá dentro do Egito, o líder era o faraó. Ele quis competir com o faraó. Aí ele arranjou um problema social terrível que acabou obrigando a saída do povo hebreu. Aquela história das pragas, aquilo é a maior mentira que existe nos textos bíblicos. Aquilo é a conversa mais fiada que existe ali. Culminou com uma praga que foi o Deus mandando um anjo, que para nós não existem anjos, mas existem espíritos, com uma espada, para ferir de morte os primogênitos egípcios. O anjo chegava, o espírito chegava numa porta, se tivesse uma marca de sangue de cabra, ali morava hebreu, não era para entrar. Mas se ele chegasse numa porta e não tinha a marca com sangue de cabra, era para entrar e matar o primogênito, ou seja, o primeiro nascido, o filho mais velho. Gente, aceitar que Deus mandou um espírito para matar crianças, pelo amor de Deus, é um negócio inconcebível. Quem matou? Quem matou foram os hebreus. Eles mesmos mataram. E aí criou uma complicação tão grande que acabou eles tendo que sair do Egito. Aí as pessoas falam assim, não, mas eles saíram, e por que o faraó foi atrás deles se eles não eram escravos? Eu acho que eu mudei um pouquinho o assunto aí, né? Não, pode, fica à vontade. É porque nós vamos chegar no Egito agora, eu já tô antecipando a conversa. Por que o faraó foi atrás deles? Não era porque eles eram escravos, não, eles eram trabalhadores. Porque está lá na Bíblia, Eles pediram em louvor ao Senhor que o Senhor lhes permitisse pegar emprestada toda a sua riqueza, e o Senhor concedeu. Ora, gente, pegar emprestada a riqueza de um povo sem intenção de devolver, isso se chama roubo. Os hebreus saquearam o Egito, eles levaram todas as riquezas em ouro, pedras do Egito. Foi por isso que o faraó foi atrás dele. E se alguém tiver dúvida, vai lá no livro de Êxodo, quando Moisés sobe no Monte Sinai, né, para receber as tábuas, estelas de pedra com os 10 mandamentos. Quando ele desce, ele recebe a notícia de que o povo estava adorando o bezerro de ouro lá no arraial. O que Moisés faz? Ele quebra as pedras com os 10 mandamentos e manda matar os seus irmãos que estavam adorando o bezerro de ouro. Pois bem, eu lanço então a seguinte pergunta. Aonde é que esses caras no deserto arranjaram um bezerro de ouro? O bezerro de ouro era o deus Apis dos egípcios, que era adorado na forma de um bezerro. Eles roubaram a estatueta de ouro do templo e levaram com eles. E eles estavam adorando, porque eles viveram no Egito muito tempo, eles conheciam as práticas dos egípcios, entendeu? Foi por isso que ele foi até. Hein? Na verdade, eu analiso ali que eles voltaram à cultura religiosa deles, né? Naquele momento. Eles adoravam o Deus El, né? O Deus El. Exatamente, entendeu? Isso, aí essa é a situação. Então, os hebreus aí os hebreus, Abraão não viu a terra prometida, morreu. Moisés, que continuou a saga, também não viu a terra prometida. Né? Quando Josué, ele vai ocupar a região ali da Cananéia, né, que ele vai lutar com os cananeus, aquilo ali foi nossa senhora, foi uma coisa horrível, porque ele recebe instruções de Deus, né, segundo a Bíblia, não foi instrução de Deus, que era para matar todos, e as mulheres grávidas deveriam ser trespassadas por espada o ventre, que era para matar as crianças.
eles arrasaram com os cananeus e se estabeleceram ali. Essa confusão que tem até hoje lá é por causa disso. Eles invadiram a terra que não eram deles. E está aquele conflito lá, né, entre judeus e palestinos até hoje. Essa confusão por conta disso daí. Vamos para um verdadeiro massacre, foi isso mesmo, alguém escreveu aí. Vamos para o próximo slide. Menino, se eu ficar falando isso aqui, eu perco, eu fico descontrolado. Aí, ó, no livro de Isaías, né, que é um dos profetas da Bíblia, tem uma referência interessante sobre essa turma que veio, né, que eles fazem referência ao Lúcifer, né, como sendo um anjo decaído, né, o filho da alva, né, o filho da luz. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, muitos estudiosos acreditam que essa narrativa de Isaías faz referência aos exilados, que vieram de um mundo mais evoluído, né, para um mundo mais atrasado. Então, eles traçam um paralelo entre a situação do espírito Lúcifer, né, que era um espírito de luz, e que foi degradado para o planeta Terra, para se tornar aí um espírito dedicado à prática do mal, essa coisa toda. Né? Lógico que nós não aceitamos a existência, né, de demônios, de Satanás, de Lúcifer, de Beelzebu, nada disso. Mas uma referência bíblica, segundo alguns pesquisadores. Vamos ao próximo? Isso aí vamos pular, vamos para frente. Vamos para frente, senão a gente vai delongar demais. Aí, os egípcios, que seria, então, o outro povo, né, que teria sido, assim, engendrado, né, pelos espíritos que vieram lá da constelação de Cocheiro. Mostra uma outra aí deles que tem aí, que é bacana também. Aí não tem, tá? Não carregou. Vê se a próxima carregou, Arthur. Também não carregou. É umas pirâmides e tal. Vamos voltar para aquele sarcófago lá, então, por gentileza, Arthur. Isso, beleza. Então, vamos lá. Então, os egípcios teriam sido. E os egípcios, até hoje, é uma das raças que mais encantam o planeta Terra, né? Porque, assim, a cada dia estão descobriram agora um novo túnel lá, né, na pirâmide de Kelps, que estão tentando entender que túnel é aquele. Então, a gente percebe que era um povo que tinha um avanço muito grande no campo das artes, no processo da mumificação, tinha sistema de esgoto, sistema de plantio, né, realmente muito diferente do que a gente percebe em muitas outras civilizações. Agora, é lógico que nós temos aqui, por exemplo, na América do Sul, exemplos também muito, né, interessantes dos incas, dos maias, dos astecas, ok? Que já me perguntaram, e aí, eles não são exilados? Bom, se são, eu não sei, não há nenhuma referência em nenhuma obra, né, no A Caminho da Luz não se fala sobre eles, né, se fala sobre essas 4 grandes raças aí. E mais adiante, o Emmanuel, ele fala que esses antigos que habitaram o Egito, né, esses espíritos, teriam cumprido a sua promessa, cumprido o seu trabalho de evolução aqui na Terra, a tal ponto que eles teriam retornado ao mundo de origem. E esses egípcios que nós temos hoje, né, o Egito hoje, não guarda nenhum traço, nenhuma conexão com esses espíritos que habitaram o Egito na época antiga, segundo o Emmanuel fala. Então, eles teriam vindo, cumprido a missão deles, teriam retornado para a terra de origem deles, que seria lá esse mundo lá na constelação de Cocheiro, né? Então, companheiros, fazendo um resumo, né, dessa questão, a gente acredita que, com isso, a gente tira a contradição, né, oferecida aí pela fala do Emmanuel em relação a esse mundo do sistema de Capela. Então, esse mundo não seria no sistema de Capela, seria na constelação de Cocheiro, da qual o sistema de Capela faz parte. E as pessoas podem entender isso de uma forma muito tranquila, né? Nós não estamos aqui falando mal do Emmanuel, nem estamos falando mal do médium Chico Xavier. Estamos alinhando as informações, né, para que nós possamos ter, pelo menos, uma via de acesso mais segura, né, àquilo que a gente acredita ter acontecido, né? Essa migração desses espíritos para cá, né, e formado, então, essa estrutura para ajudar a coletividade humana no seu processo de evolução ou de ascensão espiritual. Deixando bem claro, companheiros, que estamos falando de um momento, de informações que temos no momento, mas como a doutrina espírita ela é progressista, né,
ela não está parada no espaço, no tempo, ok? Novas informações surgirão ao longo do tempo, ok? E nós poderemos, então, ir fazendo aí os ajustes necessários, né, para entender melhor essas questões. Tá certo, pessoal? Muito bom, Paulo. Eu acho que nós vamos ter que fazer um convite para Ademar. Faça, meu querido. Você começou a tocar num negócio aí, cara, que eu tô doido para falar, e mais cedo ou mais tarde eu vou falar, mas seria interessante se eu pudesse falar. Ou esse da contradições na Bíblia, né? Eu acho que isso é interessante. A gente precisa desmistificar isso aí, principalmente do meio espírita, que a gente tem muito expositor que acha que espírita, aliás, que a Bíblia é inspirada por Deus mesmo, infelizmente, e a gente tem que mostrar que não é, né? Tá longe de ser, né? Muito longe. E aí eu acho que é uma boa oportunidade para você ir voltar numa próxima vez e falar sobre esse tema para nós. O que você acha? Vai ser um prazer. Ó, vamos lá, a gente tem pesquisa nessa área, tá? Nós temos duas pesquisas também que talvez, se vocês tiverem interesse, eu tenho 2 livros sobre esse assunto. Eu pesquisei muito, ainda pesquiso. Eu até fiz um curso e botei esse curso lá na plataforma, né, da Hotmart, chama Os Mecanismos dos Sonhos. Eu tenho um livro com esse nome. Eu tenho pesquisas muito profundas sobre sonhos, entendeu? O sonho dentro da visão da psicanálise, dentro da visão do fisiologismo humano e dentro da visão espírita, entendeu? Com assim, por exemplo, você entender se um sonho é espiritual ou não, porque é outro problema dentro do movimento. Quando se fala em sonho, todo mundo acha que é coisa de espíritos comunicando, né, com a gente quando a gente está dormindo. E nem sempre. Tem questões psicológicas, tem sonhos produzidos pelo cérebro, tem sonho que é preto e branco, tem sonho que é colorido, eles têm origens diferentes. A gente faz viagem no tempo dentro do sonho, porque é um tempo diferente. Então, tem uma série de coisas, que é uma pesquisa também, se vocês quiserem, amanhã depois, a gente vai ser um prazer falar aí com vocês a respeito. Aí, Arthur, anota aí, Arthur, aí, ó. Tá anotado. Nosso público realmente vai gostar bastante. A linha de pensamento aqui do Polêmica Espírita é justamente essa, da investigação, né, desse mesmo entendimento seu aí da doutrina espírita, de ser progressiva, né, de termos cuidado com as informações de origem mediúnica, sempre confrontarmos com a ciência, isso aí realmente é fundamental, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Bem, não temos nenhuma pergunta, né? Tivemos aqui o Marco Jardim, mas é de um tema que não é o tema principal da noite de hoje, mas a gente até pode aproveitar o Ademar para ele fazer algum comentário sobre isso. É o seguinte, mas o Data Limite é baseado no programa Pinga Fogo, em que Chico Xavier fez as declarações discutidas num documentário. Sim, é verdade. Mas qual é a pergunta dele? Não entendi. Não, ele meio que contestou, né, que a questão do Data Limite, do documentário Data Limite. Sim, né? Sim. Então, o Chico Xavier é um médium fantástico, né? Maravilhoso. Não há necessidade de criar qualquer tipo de questão em relação ao Chico. Só que ele fala que a informação que ele estava transmitindo é do Espírito Emmanuel, certo? Então, e no Data Limite, né, fala-se exatamente isso, que o Emmanuel, né, em conversa com outros espíritos e tal, né, pediu a eles, né, dá um prazo aí para a galera lá da Terra, né, para eles, né, aí, tá, beleza, se eles não deflagrarem, né, uma guerra até a data tal, né, não deflagrarem uma terceira guerra mundial, beleza, eles vão passar na prova. Aí nós vamos começar a melhorar a situação para eles lá na Terra. Vai começar a vir disco voador, seres de outro planeta, trazer cura para doenças, questão de energia, essa coisa toda. Beleza. É o que eles falaram, né? Que o Emmanuel passou essa informação para o Chico Xavier, e realmente o Chico Xavier passou essa informação adiante, ok? Só que não aconteceu nada disso. Então, eu não estou dizendo que o problema é o Chico Xavier. Eu estou falando aí que o problema é o Emmanuel mesmo, porque ele passou uma informação que não deu certo? Porque, até agora,
Não saiu nada do que ele falou. E a data já passou, mais de 3 anos. Então, essa a história. Se fosse o Arthur que falasse isso, se fosse o Paulo, se fosse eu, estava todo mundo concordando. Não, Arthur, vacilou. Paulo, rapaz, Paulo tá fora da jogada. Olha o que ele falou. Ademar, você tá doido, o cara lá do Espírito Santo. Não vão nessa onda, não. Mas só porque foi o Espírito, pronto, aí todo mundo tá tentando arranjar um jeito, sabe, de salvar a situação do Emmanuel. Admitamos logo. Aí ele falou uma coisa que não deu certo. Aí. Pronto. Qual o problema disso, gente? Ele não é perfeito, não, o Emmanuel, gente. Tanto não é que, segundo dizem, está reencarnado aqui no Brasil, né? Segundo dizem. Pensa, você acha que esse espírito é grande coisa assim? O cara está aqui no Brasil reencarnado, gente. Entendeu? Então, quer dizer... Diz que está no interior de São Paulo, tem 20 e poucos anos, uma coisa assim. Exato, que vai despontar aí na área de educação, essa coisa toda. Maravilha, que ele ajude, eu estou torcendo para que surja essa figura mesmo, que desponte, traga modificações fantásticas para nós, certo? Mas, em se tratando da data limite, ele não acertou, ele errou. Ok, como qualquer um poderia ter errado. Então, as pessoas não precisam ficar emocionadas por causa disso, não. É uma coisa que acontece. Sem dúvida. Bem, em termos de perguntas, tínhamos isso, né? Assim, de comentários, o pessoal aqui gostando bastante. Que bom. Tudo de hoje, realmente, né? Paulo, suas considerações finais, então? Alguma pergunta, algum comentário? Não. É justamente isso. Eu acho que a proposta do Ademar, eu acho que a minha, a sua também, ela causa choques, infelizmente causa choque, porque as pessoas não estão acostumadas a questionamentos, né? Então, aquele negócio que o Ademar falou, do endeusamento, seja de médium, de espírito, tudo que falou está certo, e não é bem assim, tá? Eu sinto muito, não engulo, vocês vão me desculpar, não engulo a Caminho da Luz e Emmanuel identificando a besta do Apocalipse, ou o número 666, como sendo o Papa. Se fosse um Papa só, menos pior. Vou te falar bem a verdade. Não, então todo mundo que sentar no trono de Pedro é o 666. Então vocês vão me desculpar. Isso não é de espírito superior, nem aqui e nem na China. Verdade. Tá? Sinto muito. Então, é esse despertamento que a gente precisa fazer. Vai doer alguns? Vai. Mas muitas pessoas vão aceitar. É isso que importa. Os que vão doer, deixa eles para lá. Então, é isso aí. Parabéns pelo seu trabalho. Vamos voltar de novo aqui nos programas. Vamos completar informações quentes que você tem aí. Vamos que vamos. Bom, eu agradeço muito. Eu queria, assim, realmente agradecer por ter encontrado vocês, né, que tem esse espaço para que a gente possa, né, discutir a coisa livremente e abertamente. E olha que bonito, o Paulo e Arthur. Ninguém falou nada mal aqui da doutrina espírita, né? Pelo contrário, nós estamos defendendo, né, a lisura da doutrina espírita. Porque o que Kardec fazia na época da codificação? O cara não viajava pelas cidades em busca dos grupos que tinham médiums para repetir reiteradamente as mesmas perguntas que ele fazia aos espíritos lá em Paris, para testar o quê? A universalidade, né, do ensino dos espíritos. Não era isso que ele fazia? Que se o espírito desse uma resposta destoante daquela que ele obteve lá em Paris, ele já ficava, peraí, tem uma coisa errada aqui. Eu fiz a mesma pergunta, né, e o espírito aqui está dizendo que é o espírito de verdade e está falando uma resposta diferente. Entendeu? Então, veja, se Kardec hoje fosse fazer isso, olha a dificuldade que ele teria, né? E a gente está exatamente testando isso, a universalidade do ensino dos espíritos, colocando as coisas nos seus devidos pontos e certinho. Então, nós não estamos aqui denegrindo a imagem da doutrina, de maneira nenhuma, pelo contrário, estamos tentando preservar essa pureza doutrinária que passa pela pesquisa, que foi o que mais Kardec fez, foi pesquisar, gente, a comunicação dos espíritos, né? E ele teve sério problema, né, na época. Muita briga, muita confusão com a galera que era igrejista, né? Não, eu vou aproveitar o ensejo que vocês comentaram sobre 2 pontos
complicados do Caminho da Luz, e o meu ponto complicado no Caminho da Luz, que rendeu, inclusive, um livro, né, o Atlântida, o mito e uma perspectiva espírita e científica, é justamente que Emmanuel lá fala sobre Atlântida, que, no nosso ponto de vista, segundo as pesquisas que nós envidamos, baseados também na ciência, sequer existiu. Pelo menos não existiu conforme, né, contam por aí. Nem teria esse nome porque foi uma criação, né, de Platão, né? Então, temos aí mais discordâncias aí. Mas é isso aí. Isso aí. Show de bola. Como é o nome do seu livro? Atlântida, um mito em uma perspectiva espírita e científica. Legal. Eu quero adquirir essa obra. Consigo pela internet? Eu te mando. Gente. Opa, show. Eu mando para você. Maravilha. Muito obrigado. Então. Autografado, é claro, né? Nossa, aí pronto. Aí deu tudo certo. Aí eu vou para Atlântida. Bem, pessoal, né, agradecemos aí muitíssimo a Adhemar, realmente ficou com gostinho de quero mais, né, em relação a esse tema e também todos os outros aqui que foram abordados. O pessoal realmente, na sua grande maioria, teve uma grande aceitação. É um público já acostumado com essa postura, né, investigativa, questionadora e eminentemente espírita, né, sem se deixar levar aí por algumas coisas meio que fantasiosas, de ouvir falar e que não encontram respaldo na ciência. Bem, pessoal, então agradecemos mais uma vez ao Adhemar. Adhemar, quer fazer então algum comentário final para a gente então encerrar? Claro. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês, a todos que acompanharam o nosso estudo. Muito obrigado pelos comentários, tá certo? E dizer a vocês o seguinte, não acreditem assim de imediato em tudo que nós falamos. Vamos pesquisar. Peguem as informações, né? Pesquisem, vasculhem, tirem as suas próprias conclusões. É um outro problema que a gente tem dentro do meio espírita. A gente ouve uma palestra de um orador famoso, aí você pega e não sabe exatamente se aquilo que ele falou é verdade, é correto. Aí você faz a sua palestra numa casa espírita, cita aquela mesma coisa que o cara falou e não sabe depois se aquilo é verdade ou não. E eu dou a mão à palmatória, isso já aconteceu comigo muito. Né? Tem uma palestra sobre os milagres, que é um livro que eu tenho também, né? o Desvendando os Milagres. Eu via um orador famoso falando, né, que aquele rapaz, aquele jovem que foi liberado de uma subjugação espiritual por Jesus, depois que ele atravessa ali o Mar da Galileia, né, e aí o pessoal chama de o endemoniado gadareno, porque essa cena teria acontecido em Gadara, uma das 10 cidades gregas, né, da Decapólis, da margem do mar ali da Galileia. E eu, achava o orador falando isso tão bonito, aí eu repetia nas minhas palestras em Gadara, aí um dia eu falei, rapaz, eu vou pesquisar esse trem. Não é que está errado? Não era em Gadara. Gadara está a mais de 8 quilômetros de distância do mar da Galileia. O nome do lugar é Gergesa. Gergesa. E, pasmem, tem um livro psicografado por esse médium, né, que é o livro Primícias do Reino, já disse o nome do médium também, né, ditado pela Amélia Rodrigues, se não me falha a memória, é do Divaldo, que ela lá cita o mesmo erro, Gadara. Qualquer um aí pode ir lá no mapa agora, olha no mapa, porque lá diz o quê? Que na hora que o espírito foi liberto, né, que o rapaz foi liberto, ele convulsionou, e uma vara de porcos que estava na redondeza se assustou e caiu no mar. Vai lá e vê se Gadara está na beira do mar. Gadara está 8 quilômetros afastado do mar. E a cidade que está na beira do mar é Gergesa. Então, até a Amélia Rodrigues errou no lugar. E o médium que psicografou falava a palestra errado também. Ademazinho, né, muito desprevenidamente, repetiu isso daí. Aí, quando eu comecei a investigar, eu falei, nossa senhora, olha eu falando besteira, não é Gadara, é Gergesa o nome da cidade. E aí descobri que a gente não pode acreditar assim, só porque a pessoa tem título, né, que é famoso, é não sei o quê, não. Tem que investigar tudo. E exatamente o que acontece comigo essa noite. O que eu falei é bom as pessoas investigarem para tirar as suas próprias conclusões. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí, viu? Nós que agradecemos.
Bem, pessoal, então chegamos ao fim do nosso Polêmica Espírita, esse que foi o nosso 50º programa, né? Agradecemos mais uma vez a presença de todos e na próxima quarta-feira, às 8 da noite, estaremos aqui firmes e fortes em mais um Polêmica Espírita. Até lá, tenham uma boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.